Olá, eu sou Conceição Castelo Branco, é um prazer muito grande estar novamente com vocês aqui na formação de gestores. Estivemos o ano passado, sabemos que esse ano, além dos gestores que atuam, existem outros gestores que vão começar o trabalho, e os gestores que estão no banco de gestores também. Então, é um prazer muito grande. Eu queria, antes de começar a minha exposição, dizer para vocês que eu assisti ontem um vídeo muito interessante da Monja Cohen. Vocês conhecem, não é? Aquela monja que tem a cabecinha pelada e é uma simpatia. E ela fala na importância da gente fazer o melhor possível aquilo que a gente vai pretender fazer, né? Então, estou pensando aqui no curso. Eu quero dizer para vocês que nós estamos fazendo o melhor possível. O melhor possível, porque as chuvas atrapalham, tem problema de comunicação, mas depois vocês vão ter oportunidade, né, de ver e ouvir tudo que a gente está falando, caso não seja possível, nesse momento, estar acompanhando muito bem. Então, eu vou fazer o melhor possível para vocês. Nós vamos falar sobre planejamento estratégico. É esse o nosso tema. Trabalhamos com foco dessa vez. O nosso foco é a gestão orientada para resultados, mas mais do que isso, o nosso foco são as bases para a revisão de metas e estratégias. Então, nós vamos focar aí. Para isso, eu dividi a exposição em dois momentos. Um momento que é mais conceitual. Eu sei que para muitos gestores que assistiram na formação passada, vocês vão ter uma revisão, certo? Para os novatos, vai ser alguma coisa nova. E para a maioria, talvez, vocês já têm essa experiência de ler ou de ter feito um curso sobre planejamento estratégico. Então, essas bases conceituais são uma espécie de revisão. Então, vou falar primeiro das bases teóricas do planejamento estratégico. E vou começar aqui com uma reflexão. É muito importante a gente fazer reflexão quando a gente está trabalhando, né? Em vez de começar o trabalho de imediato, refletir um pouco antes de tudo que a gente vai fazer. Planejar é mesmo indispensável? Aí vocês vão me dizer, poxa, que pergunta mais óbvia, não é? Mas será que é tão óbvio assim? Alguns dirão que sim, planejar é indispensável. E outros dirão, sabe, eu não vi grandes vantagens na minha vida até agora de planejamento. Mas caso a resposta seja sim ou não, uma coisa é certa. Vocês vão dizer sim ou não em função dos resultados alcançados. Então, se alcançamos bons resultados, se temos sucesso no nosso trabalho, acreditamos no planejamento, de uma certa forma, mas existe alguma coisa que a gente não alcança, né? E se a gente não vê resultado nenhum, tem uma visão mais reativa, a gente acha que não vale a pena planejar. Mas o mais importante é que tudo é em função desse alvo, os resultados que nós pretendemos alcançar. Mas o que acontece quando a gente não planeja? O gestor que não planeja é o gestor bombeiro. O que o gestor bombeiro faz? Apaga fogo, não é? Toda hora aparece um problema e ele tem que resolver esse problema, não é isso? E para resolver esse problema, ele tem que ter uma ação imediata. Então, muitas vezes, ele não tem condição de pensar melhor sobre o que ele a estratégia que ele vai utilizar. E ele tem uma postura imediatista e reativa. Ou seja, age quase assim, né, por impulso, com base na prática que ele já tem, né, e não pensa bem se aquela ação que ele vai promover com alguém mais da escola vai ter um resultado positivo.
Mas também acontece que planejar de qualquer forma não basta. Por quê? Por que planejar de qualquer forma não basta? Porque, gente, a gente começa uma reunião de planejamento, aí o que a gente faz? Um vem com o problema, né? Um vem com determinado problema, outro vem com outro problema, e a gente começa, pois vamos colocar isso no planejamento. Ou não concordo que coloque, vamos colocar outra coisa. Não, mas esse aqui é mais importante. Enfim, a gente começa a elencar, né? E coloca no papel. E aí vai trabalhar, depois começa o trabalho e o planejamento fica lá esquecido, né? No próximo planejamento, a gente vai ver que não conseguiu nem chegar perto da resolução daqueles problemas que nós levantamos no planejamento inicial. Então, o que é necessário? É necessário saber analisar os problemas no contexto onde eles se situam. É necessário identificar evidências concretas, né, que caracterizam o problema. É necessário tomar decisões criteriosas. É necessário ter o foco, ter um método. O planejamento tem que ter um método e escolher racionalmente as alternativas de ação com vistas a estabelecer as prioridades. Então, é necessário planejar. Mas se planejar é um sinônimo de conduzir conscientemente o nosso trabalho, não existe alternativa para o planejamento. Ou nós planejamos, ou então somos escravos do planejamento, não é verdade? Então, negar o planejamento é negar, né, a possibilidade de escolher um futuro mais positivo. É negar também, né, que a gente pode organizar melhor o trabalho, não é? Deixar-se governar pela contingência, pelas circunstâncias, né, por interesses de outras pessoas. Aí o que acontece? Nós nos tornamos tarefeiros, né? Somos tarefeiros e fazemos o que os outros pensam por nós. Isso não é bom para quem quer conquistar autonomia, nem para o gestor e nem muito menos para os professores, coordenadores e todo o pessoal que compõe a equipe escolar. Então, gente, a gente tem que pensar realmente em planejar estrategicamente. Então, planejar é necessário, mas é preciso fazê-lo de forma estratégica. Então, partir para o planejamento estratégico, a gente precisa também pensar um pouco sobre o que é o planejamento estratégico. Afinal de contas, em que ele se diferencia do planejamento tradicional e o planejamento participativo, né? Algumas pessoas falam que estão planejando estrategicamente, mas, na verdade, ainda estão presas ao planejamento tradicional. Então, existe diferença entre eles? Existe sim. E vamos ver aqui algumas delas. Não antes de ver o conceito de planejamento estratégico. Então, apresentei 2 conceitos de planejamento estratégico, vocês podem ler. Um é do Peter Drucker e outro é Heloísa Luque, que é uma das principais estudiosas em gestão pedagógica, em todas as dimensões da gestão escolar. Né? É uma professora, né? Tem PhD em educação, em gestão, e o Drucker, que é um economista, né? Que deu uma contribuição muito importante, era um estudioso em gestão e negócios, e ele trabalhou mais essa questão em função das empresas, e a Heloísa mais em função da educação. Mas vejo que entre os 2 conceitos existem pontos em comuns. Primeiro é o conhecimento do futuro. Segundo, é a metodologia de trabalho. Ela fala em esforço disciplinado e consciente, né? Eles falam na necessidade de tomar decisões. E eles falam que esse planejamento é um planejamento orientado para resultados, né? Com uma visão de futuro. Então, vejam que já começa a dar uma consistência maior ao planejamento em si.
Então, aqui nós temos as características que diferenciam mais o planejamento tradicional do estratégico e do participativo. O planejamento tradicional é um planejamento que parte do pressuposto de que o passado determina o futuro. Então, como sempre a gente teve esses problemas, já vamos colocar no planejamento isso ou aquilo. Ele é rígido, é estrutural, a gente pensa mais em como fazer, né? Ele é formal e também não se adapta bem às mudanças. O planejamento estratégico já é bem diferente. O planejamento estratégico, ele é mais disciplinado, ele é instrumental, ele considera diferentes olhares da realidade, né? Ele estabelece os resultados que ele quer alcançar. E o planejamento participativo, o foco do planejamento participativo é que as pessoas da escola como um todo, todos os atores sociais estejam presentes e contribuam para o planejamento. Então, ele pensa mais na visão política e o estratégico pensa mais na visão técnica. Aí surge um problema, né? Quando o planejamento estratégico surgiu, o problema como que a gente vai fazer? Porque ele é pensando, poxa, e esse planejamento? A gente pode adotar mesmo na escola? Se ele começou na década de 60 com empresários que tinham produtos definidos, que queriam lucro, será que dá certo casar esse planejamento com a gestão democrática da escola? Ele é compatível com isso? É uma questão. Isso foi questionado e refutado. Muitos estudiosos, o que é que eles disseram? Defenderam o planejamento participativo e outros defenderam o estratégico. Tem N livros achando que um é melhor do que o outro. Mas o que acontece? Não existe um melhor. Em educação, a gente sempre acrescenta. Então, o planejamento tradicional teve o seu valor. O planejamento estratégico também, e ele foi mudando com o tempo. E o planejamento participativo contribuiu com o planejamento estratégico. Então, o que acontece? Surgiu uma criatura, um sujeito chamado Carlos Matos, que é um economista, que deu uma contribuição muito grande a essa polêmica do planejamento estratégico. Ele propôs o planejamento estratégico situacional, que é a visão estratégica somada à visão política. Por que eu não posso planejar estrategicamente e de uma forma política? Não é? No sentido de que os atores sociais participem, né, mais efetivamente desse planejamento. Então, esse planejamento estratégico situacional foi tão importante que hoje existe o Instituto Carlos Matos, que ele faz só isso, a consultoria estratégica, a ajuda nas pesquisas e formação de pessoas, entendeu? Então, vamos ver assim. A gente precisa ter o embasamento das concepções. Elas são importantes para a revisão da prática. E a nossa prática retoma esses conceitos e vai aperfeiçoando esses conceitos. Então, eu falava da importância dessas bases conceituais do planejamento estratégico, porque essas concepções, elas fundamentam a nossa prática. E depois a nossa prática faz a gente retomar essas concepções e aperfeiçoá-las. Então, as bases conceituais do planejamento estratégico, elas são de 3 naturezas, e a gente pode aqui denominar. Primeiro, o ator social. O planejamento estratégico, ele considera a personalidade que planeja, a organização que planeja e que o agrupamento que produz, né, fatos. Então, aquela pessoa que atua na sociedade. O segundo elemento é o elemento da situação. A situação é o espaço social onde os atores, né, atuam. Porque ninguém planeja isolado. Veja que é uma característica do planejamento formal, é ficar dentro do gabinete, né? Outra coisa é você ter o olhar, né, do contexto. Então, por que
quê? Porque você é um ser social, você traz do contexto tudo, suas crenças, seus valores, seus princípios, né, sua prática, enfim, né? Somos atores sociais que atuamos no espaço social, ou seja, coletivamente com outras pessoas. E ai de nós se não fosse assim, não é? Então, o terceiro elemento é a forma de produzir e reproduzir de uma sociedade historicamente situada no tempo. É a produção social, quer dizer, quando você vai atuar num contexto, vai planejar, você tem que considerar o que já foi produzido socialmente sobre o trabalho. Por isso que é importante a fundamentação, certo? Ela é de extrema importância. Essas são as bases conceituais do planejamento estratégico. Bem, quais são as premissas do planejamento estratégico situacional? Primeiro, que o planejamento é um processo técnico que requer conhecimento e político que requer a mobilização das vontades. Quer dizer, é importante que todo mundo queira planejar. A segunda premissa é que não tem dicotomia, separação entre pensar e agir. Quer dizer, não tem pessoas especializadas em planejar e outras em executar. Se a gente faz essa diferença, né, isso é um pouco comum, porque a gente tem uma cultura que ainda não é muito descentralizada, né, em termos educacionais. A gente está fazendo um trabalho nesse sentido. O planejamento estratégico é uma forma. Então, de você tentar, né, ter autonomia para pensar a sua própria realidade. Então, você não separa o pensar do agir. O pessoal da secretaria pensa e nós agimos aqui. Não é assim. Vocês sabem que não é dessa forma, né? Depois, o planejamento, ele é reflexão e é ação. Todos que executam ações participam do planejamento. Todos os que executam o planejamento têm que participar do planejamento. E o esforço do planejamento tem que considerar a ação e o resultado, ou seja, a curto, a médio e longo prazo. Então, veja aí que são 4 premissas muito importantes quando se trata de planejamento estratégico situacional. Agora, quais são os elementos fundamentais do planejamento estratégico? As informações. Nós temos que ter as informações sobre os elementos internos, ou seja, o que passa na escola, e as informações sobre os elementos externos à organização. Com isso, a gente vai ter, né, um perfil do cenário da nossa escola, tanto dentro da escola como fora, né, cenário, a imagem do cenário, que é todo o contexto, e dos principais desafios. A análise das implicações futuras e globais das decisões atuais e ações locais. Quer dizer, quais são os impactos, quais são as repercussões a curto, médio e longo prazo. A exploração de alternativas de ação. Quer dizer, você precisa saber quais são as mais importantes alternativas, quais são as prioridades que você vai considerar no planejamento estratégico. Senão ele fica enorme e a gente não executa quase nada, né? Aplicação do pensamento inovador e criativo. Esse é um grande desafio, mas é um elemento fundamental. Vamos ter ousadia, né? A gente precisa ousar e ter criatividade. Nós somos um povo com uma criatividade muito peculiar. E o nordestino, então, nem se fala, né? Porque quando a carência é grande, a gente tem que apelar para o pensamento inovador e para a criatividade. Então, esse é um elemento fundamental. O outro é a construção do referencial avançado. Veja bem, isso aqui é importantíssimo. Você precisa considerar, né, como esse trabalho é feito na educação, por outras entidades, por outras escolas, por outras instituições educacionais. E isso hoje é muito fácil da gente ter esse conhecimento, porque existe a questão da globalização, da tecnologia da informação e da comunicação, que pode permitir a gente ter acesso a essas experiências. Como vocês tiveram há pouco, né, atrás,
com a professora Iraneide, se não me engano, que deu depoimento sobre a escola municipal. E é importante a gente ter um modelo. A visão estratégica, isso aí é uma questão de mentalidade. A gente precisa cultivar a mentalidade estratégica e não só a mentalidade estratégica. A gente tem que construir e cultivar uma mentalidade proativa. Essa é uma coisa fundamental, certo? Acreditar que é possível fazer um trabalho positivo, acreditar que é possível experimentar uma determinada inovação. O outro elemento é o da objetividade, simplicidade e clareza. Ter bem claras as linhas de ação do planejamento é fundamental. Senão, a gente escreve e não toca no que é mais importante, no foco. Não precisa linguagem rebuscada. Quanto mais claro o planejamento, melhor. E, finalmente, e de grande importância, a orientação para os resultados e a responsabilidade social, que aí que eu coloco, não é que as outras escolas de outro nível, outra esfera administrativa, eu quero dizer, as particulares, né, e outras escolas, não tenha essa responsabilidade social. Mas quando eu penso em escola pública, e quando a gente pensa no domínio público, pensa no bem comum. Então, pesa esse critério da responsabilidade. Nós vamos ver bem por que isso aí. Bom, e aqui eu resolvi adotar uma proposta da Heloísa Luque. Existem várias propostas de planejamento estratégico. Eu não vou detalhar, porque nós não temos tempo suficiente para isso. Vou fazer só um comentário. Veja que ela começa com a análise dos ambientes. Quem fez PDE sabe que essa análise é importante, né? Que ela se faz tanto dentro da escola como fora da escola. Você faz uma análise interativa, né? Para poder dimensionar o que é mais importante colocar no planejamento. Aqui, vejam aqui esse outro gráfico, que a gente usa essa avaliação fofa, né? Quando você faz essa análise interna ou externa, você tem que considerar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, né? Quando você considera as forças, você vê como pode enfrentar as ameaças, não é? Quando você considera as fraquezas, você vê como pode aproveitar as oportunidades, não é? Essas forças e essas fraquezas, por um lado, essas forças e essas oportunidades vão possibilitar dimensionar a nossa capacidade de alavancagem, quer dizer, de promover alguma mudança, né? E, ao mesmo tempo, essas ameaças em relação às forças vão possibilitar a gente conhecer onde é que está a nossa vulnerabilidade, não é? E conhecer também, né, na análise das fraquezas, as limitações. Quer dizer, no contexto das fraquezas e das ameaças que o contexto externo pode trazer para nós, é que a gente dimensiona os problemas. Então, voltando lá para o gráfico da Heloísa, a gente faz tudo isso como? Pela pesquisa quantitativa, que é de onde nascem os indicadores, que nós já temos costume de ver, tanto do INEP como indicadores mesmo escolares, né? Até a nível de escola, mas nasce também da pesquisa qualitativa, que é uma pesquisa que a gente não está tendo muito conhecimento e nem ainda, vamos dizer assim, competência para realizar. Então, nós precisamos investigar, nós precisamos ler sobre a pesquisa qualitativa, porque enquanto a quantitativa indica a intensidade de um determinado problema, a qualitativa, ela diz o significado. Qual é a causa daquilo ali? Qual é a evidência que eu tenho daquele indicador? E, para isso, eu preciso das bases conceituais, né? Se eu detecto invasão na minha escola, né, pela pesquisa quantitativa, eu tenho um índice, né, de invasão. Mas aí, pela qualitativa, eu tenho a causa. O que significa essa evasão? Qual é a repercussão? Qual é o impacto que ela tem? E, para isso, eu preciso saber exatamente o que é evasão. Evasão é a mesma coisa que abandono?
Então, nós temos que ter a base conceitual. A partir daí, definimos a missão, a visão de futuro e os valores, que a missão é justamente o que cabe a uma escola. Qualquer que seja a missão, a forma como eu elaborar, naturalmente vai ter ensinar, formar em função de um determinado resultado e de alguma forma, né, como que eu vou fazer isso. Isso aí sempre está implícito. A visão é justamente que tipo de escola nós queremos ser e os valores são as crenças, os princípios, né, que a gente tem que cultivar como um ambiente educativo, formativo. Depois, os objetivos estratégicos, que são objetivos macros, que dão em linhas gerais para onde que a gente quer ir. E ela põe o plano operacional. Né? Esse plano operacional é aquele que vai detalhar mais. Né? Ele vai englobar as metas, as estratégias e para cada meta um plano de ação. É bem detalhado, é bem científico, mas a gente tem que tomar esse referencial e ver como que a gente vai adaptando essa proposta da Luísa, que ela tem muito a ver com o PDE que a gente usa na escola. Mas o plano gestor pode analisar melhor isso aí quando vocês forem elaborar, né? E para que vocês possam ver como que vocês vão fazendo uma adaptação. O importante é que não falte, né, essa análise, essa definição da visão dos futuros, os objetivos e o plano de ação com as metas, né, e as estratégias. Então, aqui temos a FOFA que a gente já viu. Agora, vamos falar de dois instrumentos importantíssimos da gestão estratégica. Eu acho que nós ainda não atentamos bem para a importância desses dois instrumentos. A proposta pedagógica, né, e o plano gestor da escola. Né, eles são importantíssimos, eles são as duas peças fundamentais. Eles são feitos pela metodologia do planejamento estratégico. O que é, então, a proposta pedagógica da escola? A proposta pedagógica da escola não é um documento, ela é vida. Ela é a identidade da escola. Vá lá para a escola que foi dado o depoimento hoje aqui na palestra da professora Maria José. Ela tem uma identidade, né? E essa identidade dá o perfil da escola. É uma escola comprometida com o sucesso escolar. Então, pela proposta pedagógica, nós implantamos, né, uma política educacional que tem foco na aprendizagem do aluno, na melhoria do processo de ensino-aprendizagem, que é para isso que a escola existe. E o plano gestor, ele é um plano instrumental que vai fortalecer a capacidade institucional da escola, não é? Com foco no sucesso escolar. Então, veja, o plano gestor, ele tem um conjunto de elementos que garante que a proposta pedagógica seja atingida, não é? Então, ele articula ações nos diversos segmentos da escola. O que o plano gestor é? A autonomia gerencial da escola. Quando a escola tem um bom plano gestor, ela tem autonomia. E autonomia, o que é? É a capacidade de tomar decisões acertadas. Não é somente tomar qualquer decisão. Nesse contexto, a gente não é um tarefeiro, a gente é o sujeito, a gente é o ator. Nós somos os atores, porque em todos os segmentos do planejamento, né, na hierarquia que tem a administração da educação pública, né, nós todos temos que ser atores e temos que ter visões compartilhadas, certo? Então, seguindo aqui, vamos ver aqui as vantagens do planejamento estratégico, bem rapidamente. Aqui estão: agiliza as decisões, melhora a comunicação, aumenta a capacidade gerencial, promove a consciência coletiva, proporciona a visão do conjunto, né? Não adianta a gente planejar, como nós já vimos, só focando em alguns aspectos. Favorece a delegação de responsabilidade, porque aí nós podemos, quando elaboramos o plano operacional,
dividir, né, as responsabilidades, direciona toda a organização para um foco e orienta programas de qualidade e melhora o relacionamento da organização com o seu ambiente interno e externo. Bom, então encerramos aqui as bases conceituais. Rapidamente passaremos para as processuais e factuais do planejamento estratégico. Por que eu chamei assim? Porque o planejamento ele tem uma dimensão que é a teórica, mas tem uma dimensão metodológica. E é nessa dimensão metodológica que a gente encontra, né, os fatos surgem, os resultados aparecem, não é? Os problemas são analisados. Então, a gente precisa do quê? A gente precisa incorporar a ideia, e aí vem uma outra reflexão, é se ele se conclui, o planejamento estratégico, com a elaboração da proposta pedagógica do plano gestor da escola. Pronto, nós planejamos, não precisamos mais pensar o nosso planejamento, né? Não é bem assim, não é bem assim. O planejamento estratégico, ele tem um ciclo. O primeiro momento é o do planejamento propriamente dito. Vamos juntar todo mundo, vamos analisar, vamos ver o que nós definimos como mais importante, mas ele também vai ser executado. E isso é planejamento estratégico, porque à medida que você executa, você tem que replanejar. Por que você tem que replanejar? Porque você tem que monitorar e avaliar. Então, ainda estamos enfrentando algumas dificuldades em relação ao monitoramento e avaliação. Precisamos, num aprofundamento maior nesse aspecto, entender que o planejamento não existe sem execução, né? Que a execução não existe sem monitoramento e avaliação, e que sem monitoramento e avaliação não tem planejamento novamente. Certo? Então, é um ciclo ininterrupto, a gente precisa entender, né, que é contínuo, o planejamento ele é contínuo. Por quê? Eu quero enfatizar justamente a questão do monitoramento e avaliação. Ele é contínuo e quem garante é essa metodologia do monitoramento e da avaliação. O que é o monitoramento? É uma ação contínua de observação pela qual são tornadas públicas informações a respeito do progresso que vai sendo feito para o alcance das metas definidas. Então, a gente vai retomando o que vai conquistando e vai também retomando esses resultados, vendo o que avançou, mas que ainda precisa avançar, ou que não avançou, né? E a avaliação, ela vai possibilitar uma ação periódica. Quando a gente tem um ciclo de monitoramento, a gente tem que ir por ciclo de avaliação, quer dizer, retomar essas informações e dar um valor para esses resultados alcançados, até o momento do que você monitorou. Quer dizer, ver o que as ações que estão em andamento, aquelas que não foram realizadas, determinar até que ponto os objetivos estão sendo atingidos e tomar novas decisões, quer dizer, reorientar o planejamento. Então, isso é importante. E isso é um trabalho que tem que ser feito pelos gestores escolares, pelo diretor da escola, pela coordenação pedagógica, pelos conselhos escolares, os colegiados escolares, né? E pelo professor, obviamente, pelos pais também contribuem para esse monitoramento e avaliação. Então, todo o conjunto de atores que atuam no ambiente escolar. Isso tudo, gente, aqui vai formar a base de informações para a revisão das metas e estratégias planejadas. Nós precisamos construir, vejam bem, isso é um desafio. Escola que quer ter sucesso tem que ter a sua base de informações. Ela tem que ter essa base de informações para revisar as metas, para revisar as estratégias, né, para avaliar os resultados, para correlacionar indicadores e variáveis, né, que são identificadas no contexto do monitoramento e da avaliação.
Bom, prosseguindo aqui, nós vamos ver quais são os elementos constitutivos dessa base de informação. Um dos elementos, né, que constitui a base da avaliação são as informações sobre as ações estratégicas desenvolvidas. E os outros são as informações sobre os indicadores e evidências. Aqui é muito interessante a gente considerar, né, que existe uma relação, né, entre a ação e os indicadores, né, e que esses elementos constitutivos, no seu conjunto, é que vão dar todas as possibilidades para a revisão do planejamento. Então, veja, nas ações estratégicas, o que eu tenho que monitorar e avaliar? Elas foram efetivas? Ou seja, né, eu consegui realmente produzir resultados positivos? Elas foram as ações mais prioritárias, ou nós colocamos tantas ações que não precisavam, né? Eu articulei uma ação com a outra, porque não adianta andar cada um para um lado. Tem que ter articulação. As ações, elas têm que dialogar entre si. Elas têm coerência, elas estão coerentes com os objetivos e as metas estabelecidas, ou eu esqueci essas metas e esses objetivos. E elas têm contextualidade. Elas estão adequadas às necessidades da escola. É isso mesmo que a escola precisa. Em relação aos indicadores e às evidências, nós temos os índices educacionais, que nós já estamos mais, né, familiarizados, tem o IDEB, as várias taxas de rendimento, enfim, os vários índices. E nós temos a evidência. Aí, as evidências não são a mesma coisa que os indicadores, ou os índices educacionais. Os índices educacionais não falam por si só. Eles têm que ser interpretados. E mais do que isso, mesmo que eu compare um índice com outro, digamos, pegue o IDEB e compare durante vários anos, eu tenho que buscar as evidências que demonstram que o IDEB não subiu, ou que não subiu o suficiente. E evidência, o que seria, então? Tudo aquilo que prova uma determinada realidade, né? E ela se refere tanto aos processos organizacionais da escola, como aos gerenciais, no âmbito das diferentes dimensões da gestão escolar. Quer dizer, ela fruto, a evidência da pesquisa qualitativa. Nós temos que dar um salto e fazer esse diálogo entre a pesquisa quantitativa propriamente dita e a pesquisa qualitativa. E para fazer isso, a gente precisa considerar as várias dimensões, que é isso aqui que a gente tem que se perguntar. Bom, considerando o contexto próprio da escola, o que seria necessário tomar como prioridade para a formulação do planejamento estratégico de 2019? As metas e as estratégias de 2019. Vejo que, para isso, um dado fundamental são os dados que nós já temos, né, dos indicadores. Mas precisamos avançar na questão das evidências. E isso vocês podem fazer. Então, eu trouxe aqui alguns dados que eu gostaria de socializar com vocês. Mas, para isso, eu vou tomar as várias dimensões da gestão escolar. Certo? Então, vocês sabem, isso também é da Heloísa Luque. Eu não sei se eu botei aqui, né? Não botei. Então, mas é da Heloísa Luque. Então, as várias dimensões são essas: planejamento e organização do trabalho escolar, a gestão do cotidiano escolar, a gestão de pessoas, a gestão pedagógica, a gestão da cultura organizacional e a gestão democrática e administração pública, considerando, no caso, né, as nossas escolas públicas. Então, gente, eu queria ler, de inicial, a gestão mais importante, no meu ponto de vista,
que é a gestão pedagógica. Eu acho que as outras gestões, elas são instrumentais para a gestão pedagógica, porque a gestão pedagógica, ela tem a ver com a missão da escola. Qualquer missão que você elabora, por mais sofisticado, mais simples que seja, você diz que é o sucesso escolar, que quer que os alunos aprendam, não é? E mais do que isso, que eles sejam cidadãos conscientes, né? Competentes. Então, essa gestão pedagógica, a gente tem que tomar como básica no processo de planejamento estratégico. Vejo que a gente procura qual é a causa, quais são os aspectos que contribuíram para algumas escolas terem sucesso e outras não terem, né? E o IDEB mostra isso, né? Então, vejam bem, eu trouxe aqui uns dados que eu considero importantíssimo a gente considerar. Vocês sabem que saíram agora os resultados da matrícula do INEP. As outras taxas de rendimento, elas ainda, e de evasão, aprovação, reprovação, elas não estão ainda atualizadas. Mas as matrículas de 2018, elas revelam alguns dados preocupantes, né? Alguns dados preocupantes. Elas mostram, né, que houve uma redução nas matrículas, né? E que essa redução precisa ser investigada. E há estudiosos que analisam, né, que essa redução pode ser causa de retenção escolar, de abandono escolar, pessoas que deixaram a escola, né, crianças ou jovens que deixaram a escola, mas permaneceram às vezes no sistema. Então, ela tem essa explicação, né, não só pela questão demográfica, mas também pela questão da retenção do aluno, da reprovação, da evasão do aluno. Então, a educação especial teve um aumento significativo, né? Mas nós tivemos uma redução, não só em termos de Brasil, mas também de Piauí, uma redução nas matrículas. Eu tinha os dados mais detalhados, mas estou vendo aqui que eu acabei que não trouxe. Mas tudo bem, então é só um comentário geral para a gente ver, né? Que a gente precisa retomar essas matrículas e ver na minha escola acontecendo isso, houve redução, em que série houve redução maior? E por que houve essa redução? Eu ofereço educação de jovens e adultos, então essa educação de jovens e adultos cresceu, diminuiu, como é que foi a matrícula? Aí é importante ver da matrícula, um fenômeno que já pode ser avaliado, que é o da distorção idade-série. Então, nós vemos que essa distorção, ela vai aumentando progressivamente, né? Ela vai aumentando à medida que os alunos vão avançando no itinerário curricular dele, né? E que ela acaba tomando um pico bem elevado no ensino médio. Né? No final do 9º ano já há uma distorção maior, a gente pode entrar no site do QEDU, que a gente verifica isso aí. E isso repercute na matrícula do ensino médio. Então, é importante demais ver essa questão da distorção idade-série, tá bom? Então, a outra coisa que eu queria considerar com vocês é a questão das taxas de rendimento, né? Essa parte da matrícula nós já temos dados de 2018. As taxas de rendimento a gente pode ver pelo de 2017, né? No site do INEP ou de outras instituições, né? Os resultados de 2017. Então, nós temos aqui, em 2017, no 3º ano, nós ainda temos retenção de 16,8. Então, veja bem o que aconteceu. Nós criamos o ciclo de alfabetização para que o ano terminal para essa alfabetização, né, as crianças adquirirem a competência necessária para ler e escrever, seria o 3º ano. Então,
não tem reprovação no primeiro, no segundo, pelo menos não deveria ter. Mas quando chega no terceiro ano, aí a criança não vai para frente, né? O que indica isso aí? Por que esse percentual ainda existe? Né? Por que ele está acontecendo no terceiro ano? Ah, mas meu aluno ainda não sabe ler. Né? Então, nós temos que tomar as evidências disso aí. Por que ele não sabe ler? O que está acontecendo que ele não conseguiu atingir ao final do terceiro ano o perfil desejado, né? O perfil estabelecido? O que houve? O problema está no professor, está na família, está na escola, né? Está numa situação mais grave, numa situação mais simples de resolver. A estratégia precisa ser pensada, a estratégia de ação, em função dessa realidade. Aí, ainda na taxa de reprovação, no ensino fundamental, ela sobe para 19%. Quer dizer, no sexto ano do ensino fundamental, certo? Então, de 16,8% no terceiro ano, ela sobe para 19%. Né? Se a gente compara com o Brasil está 14% no sexto ano. Tá mais, quer dizer, o Piauí acompanha, eu percebi pelos índices, a realidade do Brasil como um todo. E a reprovação é uma realidade do Brasil como um todo. Né? No primeiro ano do ensino médio, ela é 13,6%. E no Brasil, 17,3%. Agora, eu tive vendo publicações sobre evidências escolares. Então, há muitas pesquisas. Tem mais de 50 anos que esse pessoal pesquisa. São pesquisas internacionais que mostram que tem uma cultura de repetência na escola. E vejo que é um contrassenso. A gente colocar na missão da escola que a gente está comprometido com o sucesso escolar e a gente reprova, né? Por exemplo, em 100 alunos, 17 vão reprovados. Pensa isso em termos de muitas escolas. No total de escolas que o município oferece, no total de escolas, soma isso, essa repetência, de 100 em 100. Soma o Brasil todinho. O que significa, né, um índice de 15% aproximadamente em termos de Brasil. Milhões de crianças são reprovadas. Então, eles analisam um fator que dói, que é a cultura da repetência. Esse fator, né, às vezes a gente tem resistência de aceitar, mas nós temos, né, em qualquer esfera administrativa, ele está instalado a cultura da repetência. Quando a gente tem que substituir pela cultura do sucesso. Algumas iniciativas foram tomadas, como a promoção automática, que teve uma rejeição muito grande, inclusive no sul do país, porque a gente passa para o extremo. Ah, então tem que passar a criança de qualquer jeito? Não. Você tem que interagir com a dificuldade dele. As suas alternativas pedagógicas têm que interagir com a dificuldade dela. Né? Não pode, a gente não pode, tem que ultrapassar essa cultura da avaliação conteudista. A gente tem que incorporar no dia a dia, no cotidiano da sala de aula, a avaliação e o monitoramento da aprendizagem do aluno. Então, são desafios que a gente tem que enfrentar no planejamento, botar o dedo na ferida e ver como é que avança nesse sentido. A outra questão é a questão do abandono. O abandono escolar, no sexto ano, está 4,3%. E no primeiro ano já está 2%. Está se aproximando de 13%. Isso aqui eu estou pegando Piauí. A evasão. Então, reprovação, abandono, evasão, eles determinam o fluxo escolar do aluno. Não é isso? A evasão, entre 2014 e 2015, porque a gente não tem dados mais atualizados, no nono ano é 7,7%, quase 8%.
No ensino médio como todo, é 11,2%. No primeiro ano, é quase 13%, 12,9%. No segundo ano, 12,7%. E no terceiro ano, ela cai para 6,8%. Mas no conjunto, né, são 11,2%. Então, esses três fatores têm que serem bem analisados para a gente ver como que a gente vai encarar para valer essas questões do rendimento escolar. E eu quero associar a essa análise os dados do aprendizado adequado. Além do aluno ser reprovado, além dele abandonar a escola, além dele se evadir, os que ficam não estão aprendendo adequadamente. O que significa isso? Significa que essa análise do aprendizado adequado, ela considera a prova Brasil. É uma amostra? É uma amostra, mas é uma pesquisa válida. O que ela mostra? Ela chama de aprendizado adequado o aluno que está no nível básico, que é uma aprendizagem insuficiente, e o aluno que tem o proficiente, quer dizer, atingiu, né, um mínimo de competências necessárias para continuar aprendendo. Veja bem, em português, no quinto ano, 42% dos alunos que fizeram a prova Brasil, né, eles em 2017, eles tiveram 42% desses alunos estão com aprendizagem adequada. Só 42%. Não chega nem a 50%, não é? E no nono ano, 26%. Em português só tem um aprendizado adequado. E eu analisei os dados, assim, o gráfico, a grande maioria está lá no início, no básico, é a grande maioria. Em matemática, a situação é mais complicada ainda. No quinto ano, só 30% adquire aprendizado adequado. E no nono ano, 12% apenas. Quer dizer, vocês estão vendo como as dificuldades elas vão se acumulando. Então, isso tem a ver com o nosso planejamento. Nós não estamos encarando essa questão de forma suficiente, apesar da boa vontade, né, dos progressos que fizemos, e fizemos muito, nós ainda não estamos encarando suficientemente, não estamos buscando as evidências necessárias, porque as evidências vão trazer as diretrizes e as orientações para novo planejamento. No Brasil, é uma tendência geral, não é só do Piauí. O Brasil também tem índices baixos de aprendizagem adequada. Então, nós estamos reprovando muitos alunos e os que estão ficando não estão aprendendo adequadamente. Eu não estou querendo dar esses dados para botar ninguém para baixo. Eu estou querendo dar esses dados para que a gente pense mais estrategicamente e menos formalmente, né? Agora eu vou pegar o IDEB de 2017, estou pegando só da rede pública tudo, viu, gente? Estou pegando da rede pública. Os anos iniciais superou a meta em 2017, porque a meta era 4,3 e nós conseguimos 5. Nos anos finais do ensino fundamental, a meta era 4,2 e nós atingimos em 2017 4,2, né? Sem esquecer que nos anos iniciais nós temos o desafio de chegar a 6, média 6. E nos anos finais, 5,5. No ensino público, nós só temos os dados da rede pública estadual. 3,3. O IDEB foi 3,3. A meta era 3,6 e a do PNE 5,2. Por que eu estou dando retomando esses indicadores? Porque nós avançamos, como já disse, muito em termos dos indicadores, mas nós ainda não estamos pesquisando de forma qualitativa esses indicadores, certo? Quer dizer, nós vimos que está baixo, então, quais são as ações estratégicas que nós temos adotado?
às vezes, nós adotamos ações estratégicas imediatistas, né? Que são ações que vão próxima prova do Brasil, vamos ver o que a gente melhora na escola desses meninos, vamos retomar, ou então vamos fazer mais avaliação, e fica só na avaliação. Não são todas as escolas, mas eu quero dizer que a nossa cultura é muito forte nesse sentido da nota, né? De dar a nota. E é muito forte também no sentido de dar o conteúdo, né? Muitas vezes a gente tem que minimizar relativamente o conteúdo, a preocupação de dar aquele conteúdo e sintonizar mais com a dificuldade. É mais importante para mim, né, e muitos estudiosos que já trabalharam essa questão da reprovação, que o aluno aprenda o que é mais essencial do que, qualitativamente falando, do que aprender muita coisa e não reter o que é mais básico. Certo? Então, eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles da gestão pedagógica da escola que a gente precisa considerar, certo? Então, eu volto aí para o quadro do planejamento estratégico e gostaria de levantar alguns aspectos que eu sugiro que vocês retomem, né, no dia que for destinado ao planejamento do plano gestor da escola. Vocês têm que ter um plano gestor, né? Não interessa o nome que vocês derem para ele, mas o importante é que ele exista, porque é nele que nós vamos estabelecer os objetivos estratégicos e as evidências, os indicadores, as ações que a gente precisa contemplar. Então, veja, começando pela gestão pedagógica, é prioritário superar a descontextualização e a fragmentação do currículo. Então, é um desafio a interdisciplinaridade. Vamos inovar? Vamos apelar para a nossa criatividade? É o desafio de vocês, porque está fragmentado e descontextualizado. É importante, e os projetos descontínuos não vão resolver isso aí. O que vai resolver é a prática pedagógica da sala de aula. A prática pedagógica contínua. A falta de monitoramento e avaliação da proposta pedagógica, na gestão pedagógica, ela precisa ser vista, isso aí, com mais atenção. O sistema de avaliação que é ineficaz, no sentido de que ele não está fornecendo os elementos necessários ao replanejamento pedagógico. Precisamos casamento duradouro, eterno, entre avaliação e planejamento. Não dá para ficar divorciado. O horário pedagógico, que é improdutivo, precisa produzir mais e temos que abrir brecha para horários de estudos, de conhecimentos e divulgação de pesquisas interessantíssimas. E a gente precisa trabalhar de forma mais científica. As práticas pedagógicas, a gente tem que rever, né? Ela tem a ver com a questão da interdisciplinaridade, no sentido de motivar mais os alunos. A falta de conhecimento do professor da epistemologia da sua disciplina. Você pode dizer assim, ai, que absurdo, mas eu conheço minha disciplina, eu fiz o curso de licenciatura. Mas o que é a estrutura epistemológica da disciplina? É a forma, como ela foi construída. Como é que foi construída a matemática? Como é que foi construído os conhecimentos geográficos e os históricos? E os conhecimentos na área de português? Como é que eles foram construídos? Né, das ciências físicas e biológicas. A gente precisa se apoderar, né, se assenhorar dessa forma para aproximar o ensino da forma como o conhecimento foi construído. Isso é que se chama transposição didática. E transposição didática não se faz sem o conhecimento da estrutura epistemológica da disciplina. E isso está provado com mais de 50 anos de pesquisa. Os professores que são mais bem-sucedidos no que se refere ao sucesso escolar são aqueles professores
que tem boas metodologias, mas que tem, sobretudo, a capacidade, né, de conteudista de acessar esses conteúdos, né, e transpor para o nível adequado dos seus alunos. Aí o desconhecimento das pesquisas. Nós temos que pensar um pouco nessa questão das pesquisas que já existem. Não só as experiências, minha gente, mas as pesquisas que já existem. Eu sugiro a vocês que encontrem uma forma de acessar sites importantes. O Instituto Alfa e Beta tem publicações interessantes e tem uma, inclusive, sobre essa questão da evidência. Seria bom vocês darem uma lida, porque ela dá assim uma sacudida na gente, né? E também publicações do INEP, de outros institutos que existem pelo Brasil afora. Bem, e a questão das tecnologias, da informação e da comunicação, também a gente tem que repensar na área da gestão pedagógica, para que elas se articulem. Eu acho que elas são uma forma muito interessante da gente promover a interdisciplinaridade na escola e da gente desafiar mais o aluno, porque bate com o interesse, né, dos alunos. Hoje a tecnologia está presente de alguma forma na vida de cada aprendiz e de cada aprendente, vamos dizer assim. Bom, aí sim, em relação à gestão pedagógica. As outras gestões, por exemplo, a do planejamento e organização do trabalho pedagógico, a gente tem esse desafio de superar, de se avaliar em relação à prática burocrática e formal. Temos que superar a visão subjetiva dos problemas. Eu acho que fulano está com baixo rendimento porque na casa dele a mãe trabalha o dia todo. Eu acho, né, que ele está com baixo rendimento porque ele é indisciplinado. Eu acho que é porque não tem material na escola suficiente. Então, a gente fica sempre buscando, né, articulando de uma forma subjetiva, né? E a gente tem que ter mais uma visão científica em relação a isso aí. Até que ponto um fator externo influencia na aprendizagem? E até que ponto fatores dentro da escola influenciam na aprendizagem? A outra é a gestão democrática e a administração pública. Aqui a gente tem mais assim, um desafio de liderança do gestor, né? Que é de envolver o coletivo da escola, envolver a comunidade, buscar a comunidade, ou trazer a escola, ir até a comunidade, ou trazer a comunidade para a escola. Tem o desafio de provocar uma atuação mais efetiva dos colegiados escolares, do conselho escolar, tirar o conselho escolar do plano financeiro, trazer para as decisões, né? Quando a gente toma uma decisão compartilhada, né, a responsabilidade fica distribuída e todo mundo se compromete mais, né? Não adianta a gente ir no raciocínio, se eu não fizer, ninguém faz, e uma andorinha só não faz verão, não é isso? Então, a gente precisa do outro. Vamos ter humildade suficiente para reconhecer isso. Há pouca racionalidade na gestão dos recursos, a gente precisa, se a gente tiver prioridade, a gente vai dar mais racionalidade nesse sentido, e a transparência também continua sendo um desafio. Na gestão de pessoas, temos que trabalhar um clima, né, institucional mais motivador, isso é importante, né? À medida que as pessoas se entusiasmam junto, a coisa anda melhor, né? Ver como a gente pode avançar na cultura da avaliação institucional e autoavaliação, né? A gente tem esse desafio. E também na questão das relações interpessoais, né? Elas influenciam muito e é importante a gente entender, né, que nossos problemas pessoais, né, que possamos ter com alguém, interferem no nosso trabalho, né, e que a gente tem que colocar isso, dar uma significação menor a isso e pensar no que é o bem comum de todos, né, e trabalhar juntos. E na gestão de cultura organizacional, nós vamos ter aí tudo que interfere na cultura, são as crenças, os valores, os preconceitos que a gente traz já conosco. A nossa cultura
autoritária, tem que ser considerada, né, autocrática, de tomar decisões, né, sozinho. As atitudes individualistas e corporativistas, a gente tem esse desafio também. E as atitudes reativas, que é aquela, não adianta não tem mais jeito, educação, tudo perdido, essa escola é assim mesmo, eu mesmo é que não vou morrer por isso, enfim, são coisas que atrapalham. Agora, eu queria dizer para vocês o seguinte: qual desses fatores, eu dei uma dimensão especial à gestão pedagógica, né? E acho realmente que ela tem que ter essa dimensão. Mas está provado por pesquisas qualitativas, ou seja, temos evidências concretas, inclusive feitas por estudiosos brasileiros, de que o sucesso escolar ele é o resultante de todos esses fatores que eu estou analisando aqui, mas que são preponderantes. A gestão, o gestor, a atuação do gestor escolar, a liderança dele, a liderança, né, que ele tenha, democrática, a liderança do professor no campo pedagógico, né, e o clima institucional. Porque e os outros fatores, eles vão acontecer e vão se desenvolver por consequência de tudo isso. Então, eu gostaria que vocês pensassem bem isso. Vamos avançar mais no sentido do sucesso escolar, mas um sucesso significativo, que represente, que a gente tenha o orgulho de dizer: eu fui um gestor que tive uma liderança pedagógica. Não é um gestor que tem só a gerência, a liderança administrativa, mas a pedagógica, porque o resultado é mais importante e o processo como a gente constrói esse resultado é a chave, é o segredo, né, para esse sucesso. Então, eu fico por aqui, agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para alguma pergunta, algum comentário. Um grande abraço a todos.